Olá, sejam bem-vindos. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Estamos recebendo aqui na nossa bancada a psicóloga Renata de Carvalho Vasconcelos. Ela é psicóloga com formação em gestaltoterapia, atende adultos e pessoas idosas e servidora pública, atuando mais de 15 anos. Muito tempo já, uma experiência, uma bagagem assim. Seja bem-vindo ao nosso programa, psicóloga Renata. Obrigada, Silvestre. Gostaria de agradecer inicialmente o convite de vir para cá e compartilhar um pouco de alguns conhecimentos e também aprender bastante com você. Doutora Renata, a aposentadoria é o que nós vamos conversar. E a aposentadoria é uma coisa bem séria que as pessoas às vezes faz assim, faz procrastinação. Acha que não deve fazer uma preparação. E é muito importante, eu chamo que é a porta de entrada para o envelhecimento idoso bem significante, independente até da idade que você vai se aposentar. Sim. E a aposentadoria tem alguns mitos, né? A aposentadoria, um mito que a gente chama que é uma profissão depois. Porque muitas pessoas aposentadas, a gente pergunta, qual a sua profissão? Ela diz, sou aposentada. E se você é aposentada, não é uma profissão. Sim. Né? Então, vamos conversar sobre isso. A aposentadoria ainda é cercada por estigmas de inatividade. Como a senhora desmistifica a ideia de que parar de trabalhar é parar de produzir? Na verdade, a aposentadoria ela é o fechamento de um ciclo, de trabalho, um trabalho que foi remunerado, durante um período da vida, um período significativo da vida, mas que quando ela chega não quer dizer que a pessoa não vai mais ser produtivo, porque produtivo está relacionado a pessoa estar ativo. E aí tem outras formas de estar ativo. Então, eu posso estar ativo realizando atividades voluntárias, eu posso estar ativo cuidando de outras pessoas, eu posso estar ativo cuidando de mim. Então, tem várias outras formas. Na verdade, é um ressignificar do produzir. E a crise do crachá, da crise do crachá do aposentado? Aquilo que eu falei na introdução, Muitos se aposentam. Sim. E a gente pergunta qual é a sua profissão? Aí diz que é aposentado. Isso. A questão essa da crise do crachá é bem interessante porque depois de um tempo de trabalho, muitas pessoas almejam a aposentadoria. Mas quando chega esse momento, fica naquela, o que é que eu vou fazer da vida, essa questão do crachá é quando o trabalho passou a ser a identidade da pessoa, Quando a gente se apresenta, geralmente, a gente fala o nome e a nossa profissão. E não dizer mais essa profissão, como muitas pessoas fazem, dizem que são aposentados, acaba trazendo um desconforto para muitas pessoas ou então uma falta de significado. Mas, na verdade, o trabalho ele faz parte da vida, mas ele não precisa ser a vida da gente. Então, percebendo quem eu sou para além do trabalho, o que é que eu posso ser além da atividade que eu realizava, E aí começar a reconstruir esse processo. O desvincular é um processo, às vezes até penoso, Sim, com certeza. E tem algumas pessoas que de fato vão ter dificuldade e não vão conseguir desvincular, que também é importante a gente trazer situações como essa. E aí, eu acho que é Clarice Lispector que fala que a gente tem que ter cuidado, tem que observar o que é que nos sustenta, porque às vezes quando a gente retira pode ser perigoso. E aí para algumas pessoas o trabalho ele vai continuar, A pessoa pode se aposentar de um e vai para outra coisa, vai buscando outras atividades remuneradas de alguma forma, por N necessidades, mas que esse novo ciclo de trabalho seja de uma forma mais leve. Que a pessoa entenda as suas limitações, entenda que você não vai trabalhar mais na rotina e na dinâmica dos 30, 40 anos, vai ser um trabalho mais leve. Isso não quer dizer que você não vai ter compromisso, porque vai ter compromisso com as atividades, mas não vai ser da mesma forma de quando era mais jovem. Como se preparar emocionalmente para este momento? Tirar o crachá institutivo, e não usar o crachá da aposentadoria, Sim. E como é emocionalmente isso? Você
de repente você está todo dia em casa. Criar uma rotina nova. Você já não bota uma roupa mais social para ir para o Sim. trabalho, né? Você já não vai encontrar colegas para receber bom dia e dar bom dia. Sim. Né? Esse posicionamento e vários outros episódios que acontecem quando se aposenta. Como é se preparar emocionalmente para isso? Deve ter um período antes. Nos fale aí como nos prepararmos. Como você bem trouxe, né, é importante nos preparar. E aí, nos preparar quer dizer que a gente tem que se antecipar, né? Então, é importante ir estabelecendo rotinas novas antes da aposentadoria. Se perguntar o que é, tipo assim, eu vou me aposentar e vai fechar um ciclo aqui, o que é que eu quero depois disso para a minha vida, né? O que é que faz sentido para mim? O que é que eu posso estar buscando que vai ali me dar um direcionamento e vai me motivar? Porque aí vai ser estabelecida uma nova rotina, que não precisa ser uma nova rotina de ficar só em casa, né, se isolar do mundo, porque a gente pertence ao mundo, né, e precisa ter contato com pessoas, porque também faz parte, né, da nossa vida. Então é importante estabelecer uma rotina, ter um horário minimamente estruturado para acordar, atividade física, ter momentos de coletividade, ter uma rede de apoio, né, colegas, parceiros, ter grupos também, né, tanto de pessoas da mesma idade como de idades diferentes, para poder estar se relacionando, de repente ver alguma atividade de forma voluntária para estar desenvolvendo, ou algo mais voltado para o social também, no sentido de ter uma representação, seja numa associação, ali junto ao condomínio que reside, né? Então, tentar se articular e buscar o que é que faz sentido para você naquele momento, né? Para além do trabalho. Doutora Renata, isso você estava fazendo essas considerações todas, e eu me lembro que a gente, no nosso processo de investimento, já teve algumas experiências semelhantes a essa. Por exemplo, quando a gente é criança, a gente vai para a creche para fazer socialização. Uhum. Quando a gente é jovem, vai para os cursos de formação para a gente se situar no mundo, ter conhecimento no mundo. E já é uma coisa nova. Da creche, né? Para o primeiro, segundo grau, já é uma coisa nova. E isso, nós somos jovens, e todos estão ali com a mesma intenção. Sim. Mas na fase adulta, depois que você cria uma crosta, vamos dizer, quando você se solidifica durante 30 anos num setor, numa rotina, é meio complicado, né? Meio complicado, né? Sim. Aí eu te pergunto, os cursos de preparação, eu não gosto de dizer curso de pré-aposentadoria. Porque se você fazer um curso só de pré-aposentadoria, é muito raso, superficial. Você tem que fazer um curso que lhe prepare para toda uma vida depois da aposentadoria. E toda uma vida depois da aposentadoria, muitas pessoas ainda não são nem idosas. Aí vem a questão de ser idoso dentro daquele... E tem outras que são idosas, mas que estendem sua adultez dentro desse processo do envelhecimento idoso. Qual o melhor método para essa quebra ou para reinventar novos paradigmas? Eu acho que um dos pontos principais assim, para observar é o autoconhecimento, né? Então, quando eu me conheço e sei o que é que eu desejo como objetivo de vida, o que é que faz parte dos meus princípios, o que é que eu almejo para o futuro, e pensando também na coletividade, o que é que eu quero deixar para mim e para os outros, né? Eu acho que, no primeiro momento, seria essa questão do autoconhecimento, eu saber o que é que eu desejo. E aí, a partir de, como você trouxe, né? São ciclos na vida, né? Que a gente vai passando. E aí, diante de cada ciclo, algumas coisas a gente vai deixar e outras a gente vai estar levando. E aí, nesse processo, eu acho que é bem interessante, assim, essa ideia de curso ou de momentos coletivos para partilhar, sabe, o que é que está sendo passado por cada um naquele momento. Eu acho que é muito rico, porque, de fato, durante a vida a gente não foi preparado, assim, para esses momentos, né? A gente tem que buscar, cada um, a sua preparação.
Mas a gente não é preparado para esses rompimentos, de fato. E aí, para algumas pessoas, vai ser muito significativo, né? Vai ter um peso, é como se tirasse o sentido da pessoa, né? De existir, porque ela colocou o trabalho num nível, assim, num patamar na vida dela que é muito importante. E a gente também não vai crucificar, nem vai desconsiderar pessoas que fazem nesse sentido, porque para a pessoa é algo que motiva, é algo que dá sentido à vida dela. Então, não dá para largar totalmente, né? Mas como lidar com a situação ou até caminhar de uma forma diferente, que não precisa necessariamente ser excluído, né? Então, é trabalhar nesse sentido. Eu tive uma situação, né, que eu vivenciei, que a pessoa se aposentou e ficou pedindo para dar continuidade aí ao trabalho, porque não conseguia deixar a rotina. E aí ele foi indo, aí um dia sim, um dia não, a pessoa, né, foi indo um dia sim, um dia não. Desmame, Depois né? foi alternando, foi aumentando essa frequência de distanciamento, até que chegou o ponto que a pessoa foi descobrindo outras formas de desenvolvendo outras atividades, buscando um curso, habilidades, isso, desenvolvendo, né? Novas formas de estar ali existindo e fazendo sentido para a vida. Aí realmente se desvinculou do trabalho, mas assim, é algo que realmente pouco se para refletir sobre, né? E assim, a gente não tá hoje com 20 e 30 anos, dorme e acorda com 60 ou 70, né? É um processo, só que muitas vezes a gente desconsidera o que é que está sendo feito nesse processo para construir o envelhecimento. É um planejamento para vocês longeviver, porque longevidade todos Sim, vão ter. isso. Né? Todos vão ter. Mas o longeviver quer dizer viver com qualidade, com bem-estar, com prazer, é outra situação. Sim, com certeza. Mas esse longeviver que a gente, quando está trabalhando e que diz, vou conquistar a minha aposentadoria, porque a aposentadoria é uma conquista, né? Quando eu receber meu canudo, quer dizer, quando eu receber, eu chamo assim do meu certificado laboral, que eu trabalhei em alguma situação, essas preparações, geralmente, isso é cultural, desde criança, olha, guarda um pouquinho para a sua aposentadoria, aquele negócio. A gente vê que o foco cultural é mais em fianças. E focar na gerontologia como... E fianças não é só... Não deve ser um estilo de vida. Eu conheço alguns casos que a aposentadoria foi focada, você vai se aposentar, veja como é que está a sua... Se organizar financeiramente. Financeira, sua educação financeira. Isso é devido já não ter, agora já tem projetos, né, já tem leis que tem de ter educação financeira de todas as etapas de ensino. Já fica, a pessoa agora já vem mais preparada, né? Sim. De não só focar, quando for se aposentar, no financeiro, porque ele já vem com essa bagagem. Mas nessa bagagem tem de ter outros ensinamentos de estilo de vida. Sim. Com certeza. A gente desconsiderar o financeiro, a gente estaria sendo hipócrita, né? Porque não pode... o financeiro, ele possibilita acesso a coisas como saúde, né? O lazer, uma saúde a educação. melhor, infelizmente, saúde, né? E uma saúde melhor, porque... Continue, professor. Não, eu digo assim, o acesso à saúde, né? Então, os cuidados em relação à saúde, né? Possibilita. Então, o financeiro, ele é importante sim, é interessante, né? Mas, por exemplo, daqui a 20 anos lembrar o nome de um neto, daqui a 20 anos conseguir se agachar sozinho, se levantar, amarrar o próprio cadastro, né? Isso o dinheiro não vai, o financeiro não vai suprir. Então, essa parte da gerontologia, né, é muito importante porque ela tem uma visão multidisciplinar sobre o ser humano nesse processo do envelhecer, e aí ela tenta observar a questão dos hábitos, né, que estão sendo tomados. Então, ela observa a questão do sono, da alimentação, da atividade física, né, a questão cognitiva, né, que quanto mais a gente exercita e estimula, isso daí faz com que a gente continue em atividade, e quando a gente vai se privando dessas questões, pode estar aumentando, por exemplo, o risco de demência, né, e esse processo também, entre outros. Então, é muito importante, né, não se apegar só à parte financeira. Ela também é importante, também exige um planejamento, mas essa outra parte dos hábitos, né, os hábitos saudáveis são muito importantes, principalmente porque tem alguns estudos, né, que já estão trazendo que no processo do envelhecimento, 25% é dado assim a carga, né, para fator genético, mas 75% é colocado para a questão dos hábitos, né, do estilo de vida que a pessoa leva durante os anos. Então, é importante, né, frisar que tem que destacar a questão dos hábitos saudáveis. Estilo de vida é uma coisa bem séria, séria mesmo,
E, assim, eu não vejo ser, assim, bem mostrada para o idoso, discutida dentro do campo do envelhecimento, porque estilo de vida é tudo, é como a doutora Renata está dizendo, é uma carta de estilo de vida. Tem a carga genética, isso você traz hereditariamente, não tem jeito, Tem que né? aprender a lidar, Não tem né? jeito, mas estilo de vida é você versus, não é contra, é você versus o meio ambiente, é você versus educação, é você versus alimentação, Isso. religião. É tudo que vai lhe formar, lhe captar como pessoa para o envelhecimento, mas não é pessoa para você existir. Existir Sim. é uma coisa, envelhecer é outra. Sim, com né? certeza. Como pequenas mudanças nos hábitos diários, hoje pode garantir uma autonomia funcional para daqui a 20 anos. Ou seja, esse estilo de vida que você se aposentou, você tem um estilo de vida, uma rotina, como você disse, já não tem uma rotina tão funcional dentro de tua casa, dentro de Sim. sua residência, que tem um choque de paradigma, né? Ou muda de paradigma, também com choque de você, no seu cotidiano do comunitário, você nem sempre era sociável extensamente dentro da comunidade. Hoje Sim. você já está de bermuda de manhã, de tarde, de noite, em todo horário, Sim. e passando por um mercadinho, passando por uma farmácia, seja lá ou saindo, entendeu? E as pessoas estão lhe vendo, estão socializando. Existe todo esse conjunto de transformações. E aí, como é que fica esses hábitos diários? Você vai mudar de hábitos diários. Sim. É importante. Eu acho interessante, assim, porque muitas pessoas, quando estão no processo, né, já há 20 anos trabalhando, ficam, eu quero me aposentar porque eu queria fazer tal coisa e não tenho tempo. Quero fazer aquela outra coisa e não tenho tempo, né? Enfim, não tem tempo porque o trabalho realmente toma muito tempo da gente, né? E aí, quando se aposenta, fica, o que é que eu vou fazer? Não tinha tantas coisas que você queria fazer, não tinha tempo, sonhos, né? sim. Tantos sonhos, propósitos, né? Objetivos. Então, é tentar organizar isso, né? O que é que eu queria fazer, não tinha tempo e hoje eu tenho, né? E posso me dedicar mais a isso. E aí, como eu falei, essa questão da rotina é muito importante. Então, ter minimamente um horário de acordar, de fazer uma atividade física, de repente estar ali tendo a interação com a família, com amigos, né? Ter uma rotina, de repente, de encontro de amigos, né, para jogar algo, jogar a conversa fora, né, reencontrar pessoas também, né, fazer parte de grupos também externos para além da família. Eu acho que essa rotina, assim, deve ser estruturada dentro da realidade da pessoa também, né. De repente, tem uma mãe e um pai que precisa de um cuidado, você vai estar ali mais disponível para poder estar cuidando, estar mais próximo, netos também. Então, é tentar observar como é que é a dinâmica da vida e como é que eu posso estar contribuindo para ela, tanto internamente, na minha família, como também, né, na coletividade com outras pessoas, em outros grupos. Interessante o que a senhora está falando, eu estava vendo assim, porque eu nunca vi, porque poderia se fazer, não vou dizer que seja um diário, porque um diário você tem, um diário que você fosse coletando, estou me aposentando, vou coletando tudo isso, para performar um estilo de vida. Sim, verdade. E quando você me disse que a gente não anota isso. É verdade, a gente só pensa. Olha, eu conheci quantas pessoas hoje. Né? O que eu fiz de novo. E aí fazer. Aí quando você não começa, quando você faz a coisa aleatoriamente, você perde o significado, né? Você Sim. perde o significado. Talvez aí seja a essência da pós-aposentadoria. Eu não falei pré, eu falei pós-aposentadoria. Se você não tem um planejamento Sim. social, você fazer esse planejamento pós-aposentadoria. Sim. Mas acontece o contrário. Quando você se aposenta, os primeiros sonhos é de viajar, Sim. de fazer uma coisa, de fazer outra, e esquece que você vai ter 20 anos mais para viver. Sim. Aí quando você vai querer cuidar disso, ou seja, o ato da aposentadoria assinou, né?
que você vai ser agora previdenciário, Sim. né? Assistido pelo INSS, que você assina, no outro dia você está em casa, já não bota a roupa, como eu disse anteriormente, já bota uma bermuda, aí vai estruturar urgente e emergente. E nada urgente e emergente não dá certo, né? Até porque você não está precisando fazer uma rotina urgente e emergente atropelada. Sim, com certeza. Tem de ser uma coisa com estratégia. Com De que certeza. forma podemos projetar uma rotina que equilibre saúde física, mental e propósito claro de vida? Eu acredito que vai nessa perspectiva de eu me autoconhecer, né, saber o que é que eu desejo. Nessa perspectiva que você falou também de se organizar de forma preventiva e não diante da situação em si, né? Porque depois que a situação está instalada, a gente vai tentar remediar, né? Que é o que geralmente acontece. Mas se prevenir para ela e estar sempre buscando o que faz sentido para a gente dentro das nossas possibilidades também. Eu acho que é muito importante, né? Porque aí dentro das possibilidades da gente, a gente consegue dar continuidade. Se for algo muito, né? Um propósito, algo muito difícil de conquistar ou de almejar, enfim. Aí se torna mais cansativo, né? Porque a gente vai estar gastando muita energia. E aí fazendo coisas que são realmente possíveis, palpáveis, mais acessíveis, a gente vai conseguindo ali manejar e organizar. Não se tornar um peso, nem se Sim. tornar ele pode. Com certeza, com certeza. Né? A ideia é que nessa altura não tenha mais peso, né? E sim leveza no processo. Isso, o que estava lá, deixar para lá. Isso. E criar novas oportunidades, novas possibilidades, né? E também não ser aquele faz tudo, né? Sim, com certeza, com certeza. Não ser aquele faz tudo, porque você, a fim de não ser o peso, você se identifica com o novo crachado e faz tudo. Sim. Leva a criança para o colégio, é o que vai no mercadinho 2, 3 vezes comprar alguma coisa. Sim. E aí não dá certo. É o que Sim. vai fazer a limpeza do cachorro agora, né? Sim. Dentro de casa. E aí tem várias outras coisas que é se olhar. Sim, com se certeza. autocuidar, né? Como a psicologia enxerga a relação entre o ambiente onde moramos e a nossa saúde emocional na maturidade? Tem total ligação, né? O ambiente que a gente vive. E aí esse ambiente perpassa desde o ambiente físico, em termos de estrutura, né, que é interessante, né, principalmente nessa fase, né, ter um ambiente que seja acessível, que seja acolhedor, um ambiente limpo também, né, que tenha possibilidades dentro dele para que a gente tenha autonomia, né, dentro dessa residência, desse local onde a gente está vivendo. E também tem um ambiente que traz a questão das relações, né, que é importante ter relações saudáveis no ambiente, seja um ambiente só de 2 pessoas ou que tenha uma família mais extensa, né? Então é importante que esse ambiente seja acolhedor, que a pessoa se sinta confortável de estar compartilhando suas angústias também, seus sofrimentos, suas conquistas, né? Que consiga ali ser saudável, né? E a parte física também é muito importante, né? Do ambiente físico, porque uma coisa leva a outra. Então, por exemplo, uma pessoa que mora num local que tem uma acessibilidade muito ruim, com o passar do tempo pode ser que essa pessoa se isole um pouco mais, porque fica mais difícil para estar saindo, para estar andando em lugar com muitas escadas, por exemplo, né? Então, tudo isso é importante considerar, porque quanto mais fácil, mais acessível, mais aconchegante, mais confortável, a pessoa vai se sentindo também pertencente, né? Isso é muito importante. Curiosidade é uma coisa nata. Desde criança, e a criança desenvolve com mais facilidade porque ela é curiosa. Sim. E nós perdemos um pouquinho no processo do envelhecimento, a questão da curiosidade, porque as coisas não nos favorecem. Ela vem já no formato que você tem de aprender. Aí a gente esquece até um pouquinho da curiosidade, né? É normal, é natural. Também é no emprego, nisso tudo. Mas quando a gente chega na terceira idade, quarta e quinta idade, ou seja, no processo do envelhecimento idoso, essa curiosidade é muito importante, mas não trabalhamos isso gerontologicamente, popularmente para as pessoas do segmento idoso. Como é que a senhora vê
o segredo de envelhecer com curiosidade e não com nostalgia, porque a gente lembra das coisas passadas, do saudosismo, mas não cria curiosidade para ver o agora e o que vem adiante. O processo de nostalgia, né, é bem importante, né, os momentos de nostalgia, que a gente está lembrando de algo que passou, que a gente vivenciou, da nossa experiência. Mas ficar preso nela, né, deixa a gente também preso ao passado. E aí fica muito naquela ideia de no meu tempo era assim e hoje não é mais. Isso traz um sofrimento também, né? Na minha época se fazia assim, hoje não se faz mais. E ver o que é feito hoje como uma barreira e não como uma possibilidade, né? Então, é importante a gente lembrar com saudosismo, como você trouxe, mas não na ideia de ficar preso ao passado. E aí a questão da curiosidade, né, ela vem da perspectiva de abertura que a gente tem para o novo. E aí é importante a gente não perder isso, tanto a curiosidade como um aspecto também que eu acho que a gente acaba perdendo no processo da vida, é a criatividade. Né? Eu ia falar que a gente acaba perdendo um pouco. Não, quando você não é curioso, você não é criativo. Exatamente, uma coisa está ligada à outra, né? Então é importante a gente manter, né, estar aberto para manter essa questão da curiosidade, de buscar coisas novas, de trocar com outras pessoas também, coisas que a gente não conhece, buscar. Isso tudo ajuda muito na questão cognitiva, né, da neuroplasticidade, da gente estar aprendendo coisas novas. Então é importante a gente manter essa curiosidade, né, se sentir motivado a conhecer coisas novas, pessoas novas, lugares novos. Né? Eu acho que faz parte do processo também, a gente está buscando isso, porque senão a gente fica fadado a se limitar. E aí o nosso corpo, né, ele vai querendo também facilidades, né? Então é interessante a gente estar sempre provocando ele a estar aprendendo coisas novas. Novos aprendizados, tanto na tecnologia, principalmente, né? Nas artes, nos esportes, apesar que nosso estado, Alagoas, nosso município, capital, Maceió, ela não propõe propostas de políticas públicas para essa curiosidade, essa criatividade. São muito poucas, vamos dizer assim, os eventos que acontecem para provocar e motivar. Sim. E como você despertar isso? Como pessoa idosa aqui? Eu penso que vai muito na ideia de tentar, inicialmente, né, estar aberto a coisas novas, a aprender coisas novas, a buscar também grupos, embora tenham poucos, mas existem grupos, né? Tem alguns trabalhos desenvolvidos, acho que no SESC, mais voltado para a questão de idoso, e tem outros grupos também que fazem algumas atividades, então buscar e também cobrar, né? Eu acho que a gente, como cidadão, né, nós podemos estar buscando também, né, que existam essas políticas públicas, então tá atuante aí uma forma de estar aí se sentindo útil, né, se sentindo produtivo, juntar um grupo de pessoas, né, da mesma idade para estar ali pleiteando junto, né, políticas públicas que sejam voltadas para essas pessoas, né? Eu acho que é muito importante essa questão da atuação também na busca para, né? E provocar. E provocar. Né? E assim, se não tem, né? O que é que a gente pode estar desenvolvendo com um grupo ali que é próximo no meu bairro, né? Na região que eu moro, o que é que eu posso estar fazendo ali para poder estar reunindo essas pessoas e fazendo alguma atividade? O modelo é mais de uma idosolândia. O Estado tem tudo para entreter o idoso. Não para provocar curiosidade, não para provocar a criatividade. Isso. Se o saber viver fosse uma habilidade a ser treinada, qual seria o primeiro passo para quem deseja uma longevidade ou longeviver extraordinária? Essa é a pergunta. Então, eu acho que perpassa muito nessa questão de saber qual é o objetivo que eu quero para a minha vida. E aí, nesse sentido, eu estou buscando meios para que ele se concretize, né? Então, não, eu vou buscar uma outra atividade, não vou focar mais na minha família, vou querer viajar, conhecer o mundo, conhecer o país. Então, é nesse sentido e principalmente focando nos pontos que a gente trouxe, né, dos hábitos saudáveis, né? Essa questão é muito importante porque isso vai possibilitar que eu consiga, de fato, executar, né, o que eu estou planejando, né? Eu acho que é bem nesse sentido. E aí tem algumas políticas públicas também que são interessantes nesse sentido. Por exemplo, alguns programas de gratuidade para acesso. Quando você falou também, né, dessa questão do que é que pode estar sendo feito para poder inserir os idosos, tem algumas políticas públicas que têm sido realizadas para poder garantir gratuidade em alguns acesso a teatro, cinema, né? Em alguns espaços a shows, a questão de viagem também, que hoje tem alguns
descontos ou gratuidades para viagens, né? Tanto da questão rodoviária como também para passagens aéreas. Então, acho que nesse sentido é buscar as ferramentas para que eu consiga executar o que eu estou planejando para mim. Infelizmente, a gente está terminando nosso programa, mas eu deixo alguns segundos aí para você fazer suas considerações finais. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui compartilhando, né, com você e com seus telespectadores. E, assim, lembrar que a vida é feita por ciclos, né? O processo de aposentadoria, né, que é um processo, ele também é mais um ciclo, que ele não precisa necessariamente ser totalmente rompido, mas ele provoca na gente, né, rever como é que a gente está levando a nossa vida e buscar o que é que está fazendo sentido nela para além do trabalho. Quando eu falo trabalho, é esse trabalho remunerado, esse trabalho que eu tenho horário fixo de estar realizando, né? Então, buscar o que é que faz sentido para mim e, em primeiro lugar, buscar me autoconhecer e me autocuidar. Porque sem mim, nada existe, né? Então, eu preciso cuidar de mim e me ter em primeiro lugar. Muito obrigado, doutora Renata Vasconcelos, pelos seus ensinamentos e seus conhecimentos, suas dicas muito importantes para o nosso Saber Viver 60 Mais. Prazer contribuir. E assim nós terminamos mais um programa Saber Viver 60 Mais aqui na TV Assembleia, canal 7 da Claro TV. Muito obrigado você, nosso telespectador. Até mais.